Bom, vamos fazer então. Essa primeira aqui é um jogo de dominó, só que com frações. Então, nessa primeira peça aqui, a gente vai ver quais dessas daqui que dá para encaixar. Ou seja, ela pode encaixar ou deste lado, ou desse lado aqui. Então, o que a gente tem que observar? Pode estar em números, pode estar em fração e pode estar em desenho. Então, eu vou tentar descobrir, ó. Ó, primeiro, a gente pode observar que 1/3, se a gente for resolver fazer 1 dividido por 3, né, ó, que é 1/3, a gente vai fazer a divisão e vai ver o valor de 3, dá 1, 3, 3, 3. Então, esse primeiro aqui, ó, a gente já observa que é o mesmo valor de 1/3. Então, essa eu posso considerar que encaixa aqui, ó. Então, esse daqui é um correto, tá? Pode estar assim, né, ó. Pode estar em forma de fração também. Como a gente pode observar? Isso, o que é isso? 8/12. No caso, se a gente for fazer, ó, é aquela parte de simplificar a fração. Isso daqui, ó, eu posso fazer assim, dividir por 2. Os dois eu observo que são pares, então se eu dividir por 2, ó, 8 por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6. Se eu simplificar de novo, isso daqui dividir por 2, que vai dar 2, e esse daqui vai dar 3. Ó, esse valor, que não é o mesmo, tá? E aí eu vou fazendo esses daqui agora. O que é esse valor? Da forma de fração, vou colocar aqui de azul, vai. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Então, quer dizer que esse vai ser o meu denominador. Denominador, número de baixo, né? O denominador. E o numerador, número de cima, ó, são quantos que estão pintados? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4/6. 4/6, se eu for ver, é a mesma coisa. Ó, se eu dividir por 2, 4 por 2, dá 2 e dá 3. Olha o valor que eu achei. 2/3. Isso significa, então, que esse 8/12 é a mesma coisa que 2/3, que é a mesma coisa que esse desenho aqui, ó. Então, esse daqui também poderia encaixar desse lado aqui, ó. Esse desenho é o mesmo que essa fração, tá? E eu também, desse jeito que eu fiz aqui, ó, esse desenho é o mesmo que esse. Quer dizer, essa fração é o mesmo que esse desenho. Essa fração. Por que isso? Como que eu faço isso daqui? Eu tenho 9 partes, então é a parte de baixo, que é o denominador. E eu tenho 1, 2, 3, então são 3/9. O que é isso? Se eu fazer uma divisão, no caso aqui, ó, os dois, dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir pelo mesmo número, 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Então, significa que este desenho dá certo desse lado também, ó. Tá? Aqui eu teria 1/4. Então, os meus dois lados aqui, ó, eu tenho 1/3 e 2/3 em forma de desenho. Isso daqui é 1/4, que não encaixa nenhum dos dois lados, né? E esse valor, o que é isso daqui? Se eu for fazer, ó, 16 e 10, né? Aí eu faria, divide por 2, dá 8 e 5. São 8/5. Também não dá certo. Então, aqui eu poderia sinalizar a letra A, o B e o D. As 3 peças dá para encaixar, ou desse lado ou desse lado, ok? Um outro agora, para a gente fazer a simplificação de fração.
O que é isso? É simplificar, né? E depois achar o valor decimal. Então, para eu pegar esse exemplo aqui, ó, 36 sobre 12, eu vou verificar, primeira coisa, se eles são pares. Se eles são pares, então dá para eu fazer uma primeira divisão pelo número 2. Sempre fazendo a divisão pelos dois números iguais aqui, ó, tá? Por 2 e 2. Eu não posso fazer dividir por 2, dividir por 3. Dividir por 2, dividir por 4. Não, tem que ser, se é 2, é 2. Se é 3, é 3. E assim por diante. Então, se eu dividir, ó, 36 por 2, a metade de 36 eu vou achar 18. A metade de 12 é 6. Ainda consigo fazer por 2. Dividindo por 2, a metade é 9. E a metade aqui é 3. Agora, não dá mais por 2, dá para dividir por 3. Ainda dá para fazer divisão? Eu vou fazendo. Vou dividir por 3, vou dividir por 3, ó. Os dois iguais, em cima e embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, tá? Ali, então, eu coloquei também... Aqui está finalizada a simplificação, já simplifiquei. Para achar o valor, então, decimal, aí eu faria vou fazer aqui, o 3 dividido por 1, né? Mas nesse caso aqui, ó, já dá o próprio número 3. 3 vezes 1, 3 dá 0. Então, fica o resultado simplesmente 3, tá? Nem tem continha, né? Mas é isso daqui. Eu vou fazer a simplificação e colocar o valor na forma decimal. Então, esse aqui, por exemplo, ó, eu tenho um exemplo que aí vai ficar com o finalzinho um pouquinho diferente. Mas aqui, a primeira coisa, ó, os dois são pares, então eu vou dividir por 2, vou dividir por 2. Então, meu resultado, 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. O meu resultado final aqui da simplificação é 1/4. Mas qual que é esse valor na forma decimal? Porque aqui está em forma fracionária, né? Está em fração, vou passar para decimal. Então, eu vou fazer 1 dividido por 4. Aí eu faço 0,0, né, ó, 2 vezes 4 dá 8, que vai sobrar 2, 5 vezes para dar 0, e aí eu acho o resultado. Então, essa que é o resultado na forma decimal, tá? Esse que é o resultado final, então. Então, é para a gente fazer, primeiro faz a simplificação e depois faz a divisão para achar a minha forma decimal. Bom, agora vamos fazer uma soma de frações. Quando eu tenho desta forma aqui, ó, eu não posso fazer uma soma direta dos valores em cima. Se eu tivesse 2/8 mais 1/8, aí sim, eu vou estar somando só os valores de cima. Por quê? Se eu estou somando frações, então eu vou manter o de baixo, né? Mantenho o denominador e somo os outros dois. 2 mais 1, 3. Então, quando eu tenho o denominador são iguais, então eu só coloco o denominador e somo os números de cima. Mas nesse caso, ó, são diferentes. Eu não vou somar os números de baixo. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma transformação em mesmo número. Ó, tá vendo que aqui 1/4 é a mesma coisa que 2/8, tá? Então, eu vou transformar a minha fração numa semelhante, uma fração igual. Como que eu faço isso? Aqui não é 4 e aqui é 8. Eu posso fazer esse 4 virar 8. Ou ao contrário. O que é 2/8? Eu não posso fazer esse 8 virar 4. Então, eu posso fazer, nesse caso aqui, eu posso aumentar isso daqui. Ficaria o dobro dos 2
Tem que fazer dos dois. 6 e 8. Ou eu posso fazer aqui para ficar a metade. Então, o que é 2 oitavos? Ó, olhando aqui em cima, ó, é 1 quarto. Aí eu posso somar, e aqui eu fiquei igual, ó, 3 quartos. Eu só transformei esse daqui, ó, nessa forma aqui. Por que isso? Agora eu tendo as duas frações com denominadores iguais, aí eu mantenho o de baixo e somo os de cima. 1 mais 3, 4. Né, ó? Então, aí eu posso fazer a soma das frações essa daqui. Se eu quiser ainda completar, ó, posso deixar desse jeito ou aqui eu já posso colocar. Quanto que é 4 por 4? É 1. Então, o final, resultado é 1. Ou posso deixar na forma de fração também. Tá?